A Patagônia chilena é um dos lugares mais impressionantes do planeta. Eu estou a caminho do Parque Nacional Torres del Paine, considerado a 8ª maravilha natural da Terra e declarado reserva da biosfera pela Unesco. Lá, além de registrar as belezas naturais como Los Cuernos, o Glaciar Grey, os lagos, cachoeiras, as famosas torres e um dos últimos grupos de cavalos selvagens do Hemisfério Sul, quero principalmente tentar gravar uma grande avalanche. Uma tarefa que vai exigir resistência e muita paciência. Nosso voo desceu em Punta Arenas, próximo ao Estreito de Magalhães. De lá até o parque, serão aproximadamente 5 horas de carro, cruzando centenas de quilômetros de estepes patagônicos. E mesmo recém-chegado, já começo a entender um pouco do clima daqui. Esse é um exemplo do clima que a gente vai enfrentar aqui na Patagônia. No momento tá sol, no outro começa a chover e a água quase congelando, quase virando neve. Bom, e se eu falei que estava quase nevando, agora dá uma olhada. Já tá nevando. E agora, para arrematar, sol de novo. Vai entender. Mas apesar das dificuldades do clima, existe um animal extremamente bem adaptado a essa região, o guanaco. Estima-se que existam mais de 200 mil indivíduos desse parente dos camelos. Eles vivem sempre em bandos comandados por um macho dominante e podem chegar a 1,20 m de altura e a pesar 90 kg. Uma particularidade sobre eles é que, caso se sintam ameaçados, podem cuspir em você uma gosma fedida e pegajosa que sai de seu nariz. Uma experiência desagradável que você não quer passar. Mas os guanacos não são os únicos habitantes daqui. É frequente ver também os caiquenes, gansos silvestres que, segundo a sabedoria popular, se o macho, que tem sempre a cabeça branca, morrer, a fêmea logo arranjará outro parceiro, mas se for ao contrário, o macho ficará viúvo pelo resto da vida. Nossa primeira parada quando chegamos foi para visitar o Glaciar Grey, o mais conhecido dos 12 glaciares do parque. Existem excursões diárias para visitá-lo, mas elas dependem das condições do clima. O desgelo do Glaciar Grey dá origem ao Lago Grey, que por sua vez abastece o Rio Grey. Seu nome, que quer dizer cinza, é por causa da cor da água que fica assim pelo acúmulo de sedimentos arrastados pela geleira. Para falar bem a verdade, eu acho que ela está mais pro verde do que pro cinza, mas tudo bem. Tá aí, meu primeiro iceberg. Uma coisa muito legal é que vocês estão vendo, é uma pedra bem branca. E lá, quando a gente chegar lá, vocês vão ver que o gelo é bem azul. Isso acontece porque à medida que ele se afasta, ele vai ficando mais aerado. Então ele perde aquela concentração azul e fica mais branco. Mas agora eu quero ver uns icebergs um pouquinho maiores. Do lugar que a gente entrou nesse barco até o glaciar são 17 quilômetros, ou seja, a gente vai levar mais ou menos 1 hora. E outra coisa muito bacana desse lago é que alguns pontos dele chegam a ter 400 metros de profundidade, ou seja, é muito, mas muito fundo. No caminho, podemos apreciar vários icebergs que se soltaram recentemente da geleira e estão começando a navegar em direção à margem oposta, levados pelo forte vento.
Quando chegarem lá, estarão bem menores e brancos como os que vimos agora há pouco. A imponência desse gigante de gelo contrasta com sua fragilidade. O glaciar, que tem 27 km de extensão, está perdendo 130 metros por ano por causa do aquecimento global, fenômeno que tem afetado todos os glaciares do mundo. Tirar boas fotos com chuva, vento e o barco balançando não é uma das tarefas mais fáceis. Mas no meio desse tiroteio fotográfico, algumas devem se salvar. Nossa segunda parada do dia foi na Cachoeira do Salto Grande, mas hoje o espetáculo não era a água, era o vento. O vento aumentou muito, eu calculo que agora deve estar uns 100, 110 km por hora. E isso foi só o começo, porque ia piorar. O vento aqui está tão forte que até os condores andinos, reis dos ares locais, têm dificuldade para manter o seu curso. A Cachoeira do Salto Grande conecta o lago Nordenskjöld ao lago Perroé, de águas bem claras. Essa transformação de águas cinza esverdeadas perto dos glaciares para límpidas e azuis nas partes mais baixas acontece porque os sedimentos vão se depositando à medida que o rio avança pelas corredeiras. Abaixei um pouco porque está voando muita pedra, então vou dar um tempo para ver se eu consigo fazer a foto. Até babei. Mas agora é hora de descansar porque os próximos dias serão longos. Nossa noite hoje, ao contrário dos habituais acampamentos, será do tipo 5 estrelas no Hotel Las Torres, estrategicamente localizado no coração do parque e construído sobre uma antiga propriedade de imigrantes russos. Mas antes de sair atrás de cavalos selvagens e avalanches, não posso deixar de visitar e fotografar o lugar que dá nome ao parque. Bom, acordei cedinho, já caminhei 2 horas até aqui, 2 horas de subida pesada. E nesse ponto já dá para ver as torres. E é para lá que a gente vai agora. Nosso guia aqui será o experiente Vitor, um dos administradores dos refúgios da região. E lá vamos nós encarar uma boa caminhada e depois uma subida de respeito. A vantagem aqui é que o trajeto em si já é uma atração. A trilha que nos leva às torres passa por lugares muito bonitos, aliás, como tudo aqui em Torres del Paine. A primeira etapa da longa subida é através dos bosques de lengas, nome popular das árvores do gênero Nothofagus. Frequentes nas regiões andino-patagônicas, elas podem chegar aos 30 metros de altura e viver 300 anos em altitudes de até 2.000 metros. No final de 2011, um grande incêndio que começou perto do Lago Grey queimou mais de 16.000 hectares do parque. Foi um dos maiores incêndios da história do Chile e até hoje a região não se recuperou totalmente. O vento aqui é tão forte que em alguns lugares ele consegue quebrar árvores até grandes como essa. Olha a lascada que deu. Por isso, quando você vai acampar, é tão importante você escolher bem o lugar da barraca. Se você tivesse com ela armada embaixo dessa árvore, não ia sobrar muito não. Um equipamento que eu sempre trago comigo, que eu considero muito importante, até um equipamento de segurança, é o bastão de caminhada. Muita gente esquece ou não tem hábito de usar, mas com o bastão você consegue não só ajudar nas subidas, mas também consegue ter um apoio onde o seu pé não encaixa ou não pode estar.
Os bastões de caminhada de hoje são muito leves e muito resistentes, e quando fecham, ficam bem pequenos, então dá para você trazer dentro da mala ou até dentro da mochila. E agora, vou colocar a jaqueta impermeável de novo, porque está começando a chover novamente. Es importante decir que cuando vienes a la Patagonia, a las Torres del Paine, te pueden tocar los 4 climas en un día. Vai ter jeito, ou assim mesmo. E faltando aproximadamente 1 hora de subida até as torres, o terreno muda drasticamente para pior. Continuamos a subida zigue-zagueando através das rochas, debaixo de muito vento e uma chuva fraca intermitente. Mas pelo menos o frio não incomoda mais, graças ao esforço intenso da caminhada. Aliás, Torres del Paine é considerada um dos paraísos do trekking, como eu pude sentir na pele. O Vitor, nosso guia, está bem acostumado com esse trajeto e mantém um bom ritmo, enquanto eu vou atrás fingindo que está tudo bem. E quando você acha que não dá para piorar, a subida fica ainda mais íngreme e a quantidade e tamanho das rochas aumenta. Daqui para cima, as árvores já não crescem mais, deixando a gente mais exposto ainda ao vento da região. E eu só consigo pensar numa coisa: tomara que o tempo não feche depois de tudo isso para a gente conseguir ver e fotografar as torres. Tá, também consigo pensar na minha dor nas pernas. E depois de 6 horas e meia de caminhada desde que saímos do hotel, sendo que pelo menos metade desse percurso foi de subida, finalmente chegamos. E posso afirmar uma coisa com certeza: valeu cada passo. As torres são um dos lugares mais fantásticos que já vi. A central e mais alta sobe mais de 1000 metros a partir do lago em sua base. No inverno, esse lago pode congelar, possibilitando até que se ande em cima dele. Água doce, bem pura e muito gelada. Agora a mão está congelando. Essa água toda é proveniente do degelo da neve que se acumula nas partes mais altas, e o lago acaba transbordando e depois de juntar-se com outros riachos, forma o rio que vimos lá embaixo. Não é à toa que Torres del Paine é considerada a 8ª maravilha natural do mundo. Olha isso. Preciso falar alguma coisa? E quando menos esperávamos, as nuvens resolveram dar uma trégua e um pedaço de céu azul iluminou nosso cenário. Hora de correr para fotografar, porque aqui temos certeza que isso não vai durar muito. As torres são enormes monumentos de granito esculpidos pelo forte vento da região. O nome Paine significa azul na língua do povo quechua, o que me faz pensar que eu sou meio daltônico, porque para mim o Lago Grey não é cinza, é verde, e as torres não são azuis, são avermelhadas. Nessa época, os dias na Patagônia são longos. O sol nasce antes das 6 e se põe quase às 10 da noite, ao contrário do inverno, onde alguns dias têm menos de 4 horas de luz. E o nosso dia começou cedo, porque hoje vamos atrás dos cavalos selvagens da Patagônia. No caminho eu tive que parar para tirar uma foto da paisagem castigada pelo vento, nosso fiel companheiro de todas as horas que insiste em balançar o tripé e atrapalhar as gravações de áudio. Não existem garantias de que acharemos os cavalos, mas pelo menos já avistamos esse Nhandu, um primo da ema, mas um pouco menor, geralmente medindo por volta de 1,20 m. Seus ovos chegam a 13 centímetros e o interessante é que o macho é que cuida deles. Logo ali do lado estava também um zorrilho, que apesar do nome significar raposinha, é uma espécie de gambá da região. Seguimos em direção aos limites do parque para uma propriedade privada onde os cavalos selvagens aparecem de vez em quando para pastar. O nome do jogo hoje é Sorte, mas estou com uma sensação boa.
Ainda bem cedo, chegamos para encontrar o veterinário Vitor Moraga, que estuda os cavalos selvagens há mais de 6 anos e está montando uma ONG que futuramente vai organizar pequenas expedições para avistá-los. Es una incógnita dónde están los caballos y podemos encontrarlos muy lejos o muy cerca. Un error en la aproximación que cause una estampida en los caballos va a significar no poder verlos más ese día. E lá vamos nós, eu, Vitor e seu parceiro Henrique, em um furgão 4x4 que vai nos economizar umas 3 horas de caminhada, coisa que meus pés agradecem, principalmente depois de ontem. Esses cavalos selvagens estão aqui há pelo menos 40 anos e desenvolveram um medo saudável do ser humano, então aproximar-se deles não será uma tarefa fácil. Daqui pra frente vamos a pé, armados com lentes e binóculos e torcendo para a sorte estar do nosso lado. Vitor e Henrique aprenderam a rastrear cavalos, mas nossa primeira pista não precisava de um grande especialista. Como o corpo desse recém-nascido estava inteiro, provavelmente morreu de alguma causa natural e não atacado por um puma, que são os grandes predadores dos cavalos daqui. Continuamos em frente, seguindo pegadas e fezes frescas. Antes de nos afastarmos mais, vamos checar uma armadilha fotográfica que Vitor deixou nesse vale 2 noites atrás. Armadilhas fotográficas são uma maneira eficiente e pouco invasiva para se entender os hábitos dos animais. E parece que estamos com sorte. A armadilha disparou várias vezes e com boas imagens de adultos e filhotes. Animados, continuamos nossa busca através do vale e 2 horas depois mais um indicativo de que os cavalos estão por perto. Ele estava me explicando que eles usam esse tipo de galho para se coçar, então tem pelo deles preso aqui e desse pelo ele consegue extrair DNA. É claro que a gente não sabe há quanto tempo esse pelo está aqui, mas é sinal que a gente está no caminho certo. E não muito depois avistamos finalmente os cavalos selvagens, ainda bem longe, mas ao alcance dos binóculos. Hora de tentar chegar um pouco mais perto. E o vento, que tanto nos atrapalhava, agora está do nosso lado, disfarçando o barulho dos passos e mandando o nosso cheiro na direção oposta. O truque aqui é andar em grupo, sem nos abaixar ou seguir direto em direção a eles como faria um predador. Então lá vamos nós nos fingindo de herbívoros. E já que conseguimos chegar mais perto, vamos aproveitar a sorte e tentar mais algumas imagens. Mas não durou muito tempo não. Logo, alguns cavalos nos avistaram e todos bateram em retirada. Não deu para chegar pertinho não, mas considero a missão cumprida, afinal conseguimos ver e gravar alguns dos poucos cavalos selvagens que sobraram na América do Sul. Acordamos com 2 boas surpresas, um arco-íris e essa família de raposas, uma mãe e 2 filhotes subadultos que ficaram bastante curiosos com nossa presença. Hoje é dia de tentar gravar uma grande avalanche e, em homenagem aos cavalos selvagens de ontem, arranjei um bem dócil para me levar um pedaço do caminho. A gente segue agora para Los Cuernos, um dos cartões postais aqui de Torres del Paine. E para isso eu consegui carona num dos melhores veículos 4x4 que existem, o Lechón. Nosso guia será o vaqueano José, que nasceu aqui na região e conhece bem o caminho. Para llegar a Cuernos vamos a demorar más o menos 4 horas y vamos a tener mucha lluvia y viento, que es lo más peligroso de andar a caballo. Lechón, que é o nome desse meu amigo aqui, na verdade é leitão. O lechón, ou leitão,
me dará uma carona de 11 km, o que me fará ganhar um tempo precioso e ajudará bastante, porque o equipamento de gravação é pesado. Os cavalos conseguem cortar caminho atravessando em praticamente qualquer ponto dos rios. Sem eles, teríamos que dar uma volta grande, porque molhar as botas nessa água de desgelo está totalmente fora de questão. Em compensação, se não nos molhamos nos rios, a chuva vem fazer seu papel. Uma chuva fina, mas que merece cuidado. Essa mistura de chuva e frio é extremamente perigosa. Você tem que estar sempre com um casaco impermeável para não deixar molhar a roupa de baixo. E para fazer dupla com a chuva, o vento. O vento voltou forte, ele vem em rajada, ele para e de repente ele começa de quase arrancar a gente de cima do cavalo. Então a gente vai ter que ir com um pouco mais de calma, até para os cavalos também terem mais segurança para eles. Tá começando de novo, ó. Depois de quase 2 horas e meia cavalgando e de ter passado pelas 4 estações do ano, avistamos o belo lago Nordenskjöld. Daqui para frente, seguiremos sempre com ele nos acompanhando pela esquerda. Logo depois, tivemos a nossa primeira visão dos famosos Los Cuernos, um dos pontos mais conhecidos de Torres del Paine. Resolvi até parar para fazer uma foto do Lechón com as montanhas de fundo. Hora do lanche! Quase no meio do dia chegamos ao refúgio. Mas por causa do clima iremos passar a noite aqui e amanhã seguiremos a pé. E como os cavalos voltarão com o José, aproveito para me despedir do Lechón. E já que estamos aqui, vou aproveitar o resto do dia para fazer uma foto de uma cachoeira ao lado do refúgio, que é pequena, mas uma das mais belas que eu já vi. E ficamos na torcida para ter uma noite fria e uma manhã quente, o que vai aumentar a chance de conseguir filmar avalanches. Estamos na época certa do ano e só precisamos da sorte, que não nos deixou na mão até agora. É meu amigo Edgar Cuevas, conhecido como Lalo, que me disse que hoje temos boas chances de ver e gravar uma avalanche. Ahora nos dirigimos al Valle Francés, son aproximadamente 4 horas de caminata y ojalá lo disfruten, es una de las partes más hermosas del mundo. E você nem precisa acreditar nele quando disse que esse é um dos lugares mais bonitos do mundo. É só ver as imagens dessa manhã. Que aprovechar el clima porque hay claros de sol, esto puede cambiar en cualquier minuto, puede haber viento, lluvia, así que tenemos que aprovechar este tiempo, é uma bendição. Então, já que é para aproveitar o tempo, apertamos o passo para ganhar terreno. É importante chegar logo ao Vale Francês porque avalanches não têm hora marcada e provavelmente não acontecerão duas num curto espaço de tempo. Mas com o esforço extra causado pela pressa, vem os efeitos colaterais. Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado em situações extremas é o suor. No calor extremo porque desidrata, e nessas condições de frio, e aqui tá frio, talvez não dê pra perceber, mas tá bem frio, você não pode suar, porque se você molhar as roupas, você perde calor muito mais rápido para a água do que para o ar. Então a solução é usar roupa em camadas. Agora eu acabei de tirar um dos fleeces, porque eu tô andando e tá começando a ficar muito quente.
Então agora eu vou seguir, como eu tô caminhando, já tô começando a suar, só com a primeira pele, um fleece e o anorak, que é o casaco impermeável. Uma solução com ajuste fino são que algumas roupas têm ventilação. Então eu consigo abrir embaixo do braço e também dentro da calça, o que me dá um pouco de ventilação para a umidade poder sair. E de acordo com os princípios básicos da lei de Murphy, quando você tira o casaco, o tempo muda. Chuva! E não ficou só na chuva não, algum tempo depois começou a cair até uma neve fina. E logo depois, sol de novo. Bem-vindo ao clima da Patagônia. O lago Nordenskjöld, que é difícil de falar e mais ainda de escrever, nasce do degelo do glaciar Dixon, que chega aqui depois de percorrer 9 km pelo rio Peine. O lago, de água bem azul, tem 15 km de comprimento e cobre uma área de aproximadamente 28 km². Dos 242 mil hectares do parque, o Peine Grande, essa montanha à nossa frente, é o ponto mais alto, com 3.250 metros. E é desse ângulo, de cara para o gol, que queremos filmar a avalanche. E para chegar lá, temos que atravessar mais um belíssimo bosque de lengas. Uma grande vantagem desse lugar é que você não precisa carregar muita água, que é um peso extra. Em todo lugar tem um rio e com água limpa, porque é água de gelo. Uma delícia, água de gelo, não podia ser mais pura e mais gostosa. Tá aí, depois de sol, chuva, até um pouco de neve, depois sol de novo, chegamos ao Peine Grande, que é a maior montanha aqui de Torres del Paine. Agora vamos esperar e torcer por uma grande avalanche. Enquanto isso eu vou me agasalhar mais, porque ficar parado vai dar frio, e vou aproveitar para comer alguma coisa enquanto admiro esse cenário que é surreal de bonito. E é claro que eu vou aproveitar também para bater algumas fotos. Acabou de acontecer uma avalanche das grandes. E eu nunca tinha visto uma avalanche, é realmente impressionante. Essa foi grande e é uma das coisas mais lindas que você pode ver pessoalmente. Agora, mais sorte do que você ver uma avalanche é você ver uma avalanche e ter uma câmera para gravar.